que eu quero dizer com esse título, né? Queira a pressão. Esses dias eu estava assistindo coisas do Robert Greene, em especial um podcast. Para você que não conhece o Robert Greene, ele é um escritor incrível que escreveu 48 Leis do Poder, A Arte da Sedução, enfim, vários outros livros. E eu acho ele um cara muito excepcional, assim, eu acho ele incrível no que ele faz e muito autêntico. Tipo, ele é um cara realmente muito fiel àquilo que ele acredita. E aí, ele estava falando nesse podcast sobre pressão. E eu estava pensando sobre isso e cheguei numa conclusão bem reveladora e bem importante, que mudou muito as coisas pra mim e que eu percebi que eu já fazia, e que se você fizer, você vai realizar muito mais. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Fique por aqui. Antes de mais nada, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Isabela Mate Podcast. Como sempre, uma honra estar aqui com você. Eu espero de coração que esse episódio seja o que você precisa escutar. Se você já faz parte aqui do nosso time, então já sabe, compartilha esse episódio quando terminar com alguém que você gosta ou no seu story, porque ajuda a chegar em mais gente. Eu tô aqui desse lado fazendo todos os podcasts, mas se você quiser ajudar a crescer a nossa comunidade de pessoas que querem melhorar como pessoas e profissionais, então me ajude a divulgar para mais gente. É assim, a única coisa que eu peço é que você ajude a compartilhar com outras pessoas. É só isso, juro. E não gasta R$ 1 pra fazer isso, tá? E se você ainda não é do nosso time, já aperta aqui, ó, pra seguir o Isabela Mate Podcast, porque aí quando sair episódio novo, ele aparece na sua homepage aqui do Spotify. Então ele aparece ali um episódio novo, você não perde nenhum dos episódios. Eles são curtos, são rápidos, é pra você fazer enquanto tá na esteira, enquanto vai, sei lá, pra algum lugar, de carro. Eu escuto podcast no carro e na academia. Então, pro que você quiser fazer, ou quando eu vou passear com meu cachorro. Aí eu escuto nessas ocasiões. E dê 5 estrelas aqui, é muito rápido fazer isso, tá? Aquelas, né? Pede 17 milhões de coisas, nem falou nada ainda, mas calma. Vai valer a pena. Voltando pro assunto. Cara, qual que é a parada? A gente foge da pressão porque a gente tem a pressão errada. A gente se coloca pressão ou não se coloca pressão nenhuma. E a gente vive muito estressado, mas a pressão certa é o que faz a gente se movimentar para fazer coisas. Então, eu tava pensando esses dias, por exemplo, uma das coisas que a gente faz dentro do nosso trabalho são sprints. E isso é algo que a gente tá implementando, inclusive, no nosso grupo de mentoria. Não sei se você sabe ou não, mas se você é empresário ou empresária, eu e o Luan, a gente tem um grupo de mentoria que é muito focado no grupo, então o grupo se fortalece, o grupo se ajuda. É muito legal, assim, não é uma mentoria individual que a gente fica olhando pro teu negócio, mas é uma mentoria onde a gente direciona o grupo e a gente direciona as pessoas, cria processos para que esse grupo chegue onde quer chegar de forma mais rápida, sabe? Mais fácil, que chama Sparks. E aí, nesse grupo, a gente foca muito assim, como a gente faz as melhorias para conseguir ajudar as pessoas a terem mais resultado, mesmo que o resultado não seja responsabilidade nossa, né? E uma dessas coisas foi implementar uma parada que a gente faz muito, que são os sprints. Então, sprint é algo muito comum dentro do mundo de finanças, tipo assim, vamos no sprint. Mas eu vou te explicar qual é o jeito que a gente utiliza os sprints e por que isso funciona tanto e como que isso se relaciona com a pressão. O sprint nada mais é do que você para pensar na palavra sprint, é tipo como se você desse como fala? A corrida, tipo 100 metros. Não, eu tenho um nome. É um tiro. É tipo um tiro, é isso. Você vai dar um tiro de 100 metros, tipo, você corre, muito rápido. O sprint é isso, tipo, você vai dar um tiro, sabe? E o sprint, ele presume que existe um começo, um final, uma meta e que você vai se esforçar muito ali, mas para aquela meta final. Então, ele é curto e ele é muito objetivo e muito rápido. E aí, ele implica que você vai conseguir conquistar algo muito mais rápido, porque o tiro é isso, você conquista os 100 metros os caras mundiais, tipo, em 9 segundos. Os caras fazem 100 metros em 9 segundos. O que, se você vai pegar uma pessoa que corre normal, talvez 100 metros ela vai fazer em, sei lá, 40, 30 segundos. Entendeu? 30 e poucos segundos, 40 segundos, depende da pessoa. Então, você consegue fazer muito mais rápido, é muito mais cansativo, mas você realiza coisas de forma mais rápida. E a gente trabalha com sprints. Por quê? Porque eu funciono com sprints. Se eu não tenho uma meta clara, um objetivo claro, um número claro na minha cabeça, eu não vejo motivo, eu não consigo render. Então, pra mim, não funciona
o trabalho do dia a dia só pra fazer coisas. Tipo, que coisas? Pra que eu tô fazendo essas coisas? Como eu mensuro se tá indo bem essas coisas ou não? Então, pra mim você tem que gravar 4 podcasts. Tá bom, eu vou fazer um sprint e gravar 4 podcasts. Por quê? Porque eu tenho uma meta. Agora, se eu sento aqui, vamos gravar podcasts. Pra quê? Quantos? Qual o objetivo? Entendeu? Eu não consigo. Então, tudo pra mim funciona em sprints. E aí, isso faz com que a gente consiga realizar coisas que pessoas demoram um mês em menos de uma semana. E isso acontece muito também no nosso formato de trabalho, por eu ser assim e por a gente funcionar assim, como time também, funciona muito bem a gente fazer algo que tenha um planejamento, mas que funcione com sprints, tipo, agora o nosso foco é esse, agora o nosso foco é esse. E isso daí funciona muito bem, exige que tenha pressão. Então, o sprint, ele necessita de uma pressão. Então, às vezes, tem gente que demora 4 semanas para gravar 4 podcasts, porque grava um podcast por semana. Aqui, eu consigo gravar 4 podcasts em um dia, ou eu consigo gravar 6 podcasts em um dia. E isso implica que eu consigo ter mais quantidade de podcasts para vocês, inclusive. E que eu consigo ter menos dias para gravar podcast e mais resultado, entendeu? Mas é porque é um sprint, então quer dizer que naqueles 6 podcasts que eu tô gravando, eu não vou fazer outra coisa, porque se eu fizer outra coisa, eu não vou conseguir finalizar meu sprint. Se eu quiser correr os 100 metros em 10 segundos, eu não posso correr 100 metros enquanto eu tô agachando no meio, entendeu? Tipo, você tem que só correr. E o cara não vai conseguir bater um recorde mundial se ele correr, parar no meio, olhar as horas e continuar correndo, ele vai perder. Então, o sprint é essa lógica, assim, você faz só aquilo, você faz aquilo rápido e você realiza o que você demoraria muito tempo em pouco tempo. A sua vida não dá pra ser um sprint atrás do outro, porque você precisa também do momento de recuperação. Então não dá pro cara ficar correndo 100 metros, beleza, agora mais 100 metros, beleza, agora mais 100 metros. No final ele vai morrer, né, de cansaço. Então ele corre 100 metros, acalma, descansa, próximo tiro. Entendeu? Então, você precisa da recuperação. Isso eu tô falando em nível olímpico, mas até, por exemplo, um dos tipos de exercício que eu adoro fazer, porque eu gosto de sprint, eu gosto de durabilidade em esporte, tipo assim, longo e tal, mas eu adoro também de explosão, sabe? E uma coisa que funciona muito é um tipo de exercício que chama Tabata. E esse tipo de exercício são sprints no exercício durante 10 segundos ou durante 20 segundos e você descansa 10. Então é 20, 10. E aí são 4 minutos. Às vezes eu faço 8. Então, tipo, durante 4 minutos, imagina, eu corro 20. Só que aí eu não corro no 10, eu corro no 15, no 16. Aí eu corro 20 segundos, fico 10 segundos parada, corro 20 segundos, fico 10 segundos parada, corro 20 segundos, faço 8 vezes esse ciclo, dá 4 minutos no final, e eu fico queimando caloria durante muito tempo, e isso é de explosão. Então, é algo que pra mim funciona porque eu gosto de explosão, de sprint, de fazer coisas mais rápido que eu demoraria mais tempo. E aí, o que isso tem a ver com a pressão? É só quando existe uma pressão que existe a genialidade. É só quando existe pressão que existe progresso rápido. E uma coisa que eu acho que funciona bem é que quando você estabelece o sprint dentro de uma estratégia, quando você estabelece uma pressão num momento, durante uma estratégia, então não é ter pressão todo dia da sua vida, você vai pifar. Você vai ter burnout, não vai dar certo. Mas se você coloca pressão em momentos específicos, você realiza coisas que você não imaginava que seria capaz de realizar. Vou dar um exemplo pra vocês. Em agosto agora, a gente fez o lançamento do Creators. A gente fez o último lançamento do ano. Agosto ou comecinho de setembro? Setembro. Foi em setembro. O último lançamento do ano. Em setembro, a gente fez 8 episódios da série, que eram conteúdos arte. Cada episódio, ele foi como um cinema, assim. Precisou de 1, 2 diárias cada episódio, pessoas. Tipo assim, a gente realmente fez uma parada que, né, exigia. Mais zilhares de conteúdos, mais zilhares de e-mails que a gente escreveu, mais as CPLs de venda, mais um monte de conteúdo de anúncio. Juro, deve ter sido mais de 100, 120 anúncios gravados e rodando. Mas sei lá quantas reuniões, tipo, coisas que você olha e fala, cara, é loucura tudo isso que a gente conseguiu fazer em 3 semanas. Tipo, 3 semanas normais vivendo a vida, eu não faço nenhum décimo do que eu tinha feito. Mas por quê? Porque aquilo era um sprint. Era um sprint longo, um sprint de 1 mês, mas era um sprint. E às vezes você vai ter na sua vida momentos que você vai ter que dar o tiro. Tipo, você vai ter que dar o sprint. Então vamos supor que
sei lá, a minha empresa pode ser vendida ano que vem. Vamos dar um exemplo X, tá? Sua empresa pode ser vendida ano que vem. E você sabe que se você faturar o máximo que você faturar, o máximo de EBITDA que você tiver, ou seja, o máximo que você tiver daquele número que representa o EBITDA, que não é lucro, né? Mas o máximo que você tiver, isso vai te ajudar a ganhar muito mais nessa negociação de venda. Você tem um tiro. Qual é esse tiro? É o tiro desse próximo ano, você faturar o máximo que você já faturou na sua vida inteira, para que você multiplique o resultado que você vai ter depois nos ganhos, porque isso vai reverberar na sua vida inteira. Então, você concorda que talvez você tenha que dar um tiro de 1 ano. E talvez você tenha que abrir mão de coisas. Tenha que abrir mão, sim, de equilíbrio, de paz na sua vida durante 1 ano. Porque isso depois pode trazer um resultado que vai reverberar na sua vida inteira. Ao invés de você ganhar, sei lá, 5 milhões, você pode ganhar 20. E isso pode fazer uma diferença bizarra na sua vida. Ao invés de ganhar, sei lá, 10, você pode ganhar 100. Tipo, isso muda a sua vida 100%. Então, tem momentos da nossa vida que a gente tem que olhar como sprints também. E isso exige pressão. E é na pressão que mora esse resultado rápido. Se não tem pressão, não tem por que você fazer rápido. Se não existe uma faca nas suas costas, você não tem por que correr pra frente. Tipo, você não tem um tigre te caçando, não tem por que você correr o mais rápido na sua vida. Se não tem uma conta pra pagar, não tem por que você correr atrás do dinheiro. Se não tem alguma pressão, você não realiza. Se você não tiver nenhuma pressão de nenhum lado da sua vida pra fazer nada, você não tem nenhuma responsabilidade, nenhuma pressão, você fica deitado. Pra que você vai fazer alguma coisa? A gente só cria essa motivação de agir porque existe alguma pressão. Seja ela até uma pressão emocional. Então, às vezes, você quer sentir que você tá realizando algo na sua vida. Você tá pondo uma pressão na sua cabeça pra que você realize algo. E por isso que muitas vezes tem muita gente que é, tipo, herdeiro e muito bilionário, coisa e tal, e a pessoa não faz porra nenhuma da vida dela, porque não tem pressão nenhuma de nenhum lado. E às vezes faz, porque existe uma puta de uma pressão. E eu não tô falando que a pressão tá ligada à necessidade, tô falando que a pressão tá ligada à pressão. Então, um grande desafio que eu implementei e que o Robert Greene, ele até falou, ele fala, pega uma coisa que você faria em 1 mês e se dá um prazo completamente absurdo pra finalizar essa tarefa. Tipo assim, 48 horas. Em 2 dias eu vou ter que fazer isso. A genialidade mora ali. E é óbvio, gente, eu não tô falando que você… não tô falando uma pessoa burra que não consegue fazer nada, do nada você vai colocar 48 horas pra fazer algo. Não vou conseguir, não. Falando, coloca você no teu crivo, naquilo que você faz. Coloca um prazo absurdo pra fazer algo, você vai ver como você vai descobrir às vezes. Às vezes não. Às vezes você vai ficar desesperado, aí você não tá pronto pra aquilo. Aí talvez você tenha que colocar um prazo absurdo em algo que é mais fácil pra você. Mas assim, um prazo absurdo às vezes pra realizar algo, mora… Essa pressão, ela cria uma necessidade de você exercitar o seu cérebro de um jeito que cria genialidade. É muito louco. Mas assim, quando eu tenho, por exemplo, um prazo muito curto pra criar algo, é onde do nada vem uma iluminação divina, sabe assim? E eu realizo. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma palestra que surgiu do nada. E aí eu tenho que fazer, eu tenho um prazo muito curto. Eu crio ali por cima, e aí na hora, quando eu vou chegar numa palestra, tipo, aquela pressão, ela cria uma genialidade que às vezes eu entrego a melhor palestra da minha vida. E aí eu não sei explicar por quê, mas é a pressão que te faz realizar algo muito grande. Mas isso liga ao preparo, não tem como você ter uma puta pressão e não se preparar. Você tem que querer essa pressão, não é uma pressão involuntária, é uma pressão que você escolhe colocar porque você quer realizar algo mais rápido. Então queira essa pressão. Não é tipo, eu quero ter contas que eu não consigo pagar. Eu quero ter um problema que eu não consigo resolver. Não é isso. Queira ter pressão pra você mesmo, criar a pressão de fazer as coisas de uma forma mais rápida, porque é aí que você se desafia. O meu desafio sempre foi de, tipo, ter que achar jeitos melhores de fazer as coisas que eu faço. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem recurso. Eu não tenho recurso infinito pra fazer as coisas que eu faço. E mesmo se eu tivesse… eu faria as coisas de um jeito pior se eu tivesse recurso infinito. Então, mesmo que eu tenha muito dinheiro pra poder investir nas coisas que a gente faz, a gente sempre escolhe a guerrilha. Por quê? Porque é na guerrilha que vai morar as melhores soluções e depois a gente escala aquilo. Então, por exemplo, se a gente tiver todo o dinheiro pra investir em qualquer cenário, eu não vou ter criatividade de criar um cenário com coisas diferentes. Se eu tiver, sei lá, toda a grana do mundo pra contratar 100 pessoas, provavelmente eu vou inchar essa equipe com gente que não precisa.
Se eu tiver todo o tempo do mundo pra gravar um vídeo, provavelmente eu vou fazer ele meio mal feito. Eu vou fazer de última hora, porque eu acho que eu tenho todo o tempo do mundo. Ou vou fazer meio merda. É na pressão que mora algo que você descobre que você consegue fazer que nem você achava que conseguia. Por exemplo, eu fiquei 2 anos tentando escrever meu livro, que foi o Jovem Digital, que eu lancei em 2022. Desde 2020 eu queria escrever aquele livro. Que eu comecei minha pós-graduação e começou a me inspirar. E aí eu começava a escrever, tipo assim, cara, primeira linha. Começava. Dananana. Aí eu liguei pra minha avó, fiz uma entrevista com ela, escrevi. Aí eu tinha a visão do que eu queria fazer no livro. Apagava tudo, ficava uma merda. Aí tentava, aí ficava uma merda. Aí 2 meses depois, tentava, ficava uma merda. 2 anos. Eu não tinha pressão nenhuma. Então dane-se, entendeu? E aí, em janeiro de 2022, chegou uma editora, tipo, queremos, a maior editora da América Latina, queremos lançar um livro seu. E eu falei, eu sei qual é o livro. Tá bom, então, olha que loucura. Quinta-feira à noite, tá? Quinta-feira à tarde pra noite, foi essa reunião. Beleza, então, na semana que vem, essa mulher chegou pra mim e falou assim: na semana que vem, a gente tem a convenção de todos os selos, os 13 selos dessa editora. E a gente apresenta quais são nossas apostas do ano. E eu quero apresentar o seu livro como uma das apostas do ano. Mas, para isso, quinta pra sexta. Um livro que eu tava 2 anos pra escrever. Mas para isso, eu preciso até segunda, ou seja, eu teria quinta à noite, sexta, sábado e segunda. Não, e domingo. E aí, segunda eu tinha que entregar. E com 2 filhos, empresas, coisas rodando, tá? Eu preciso que você me entregue o book proposal, ou seja, a proposta do porquê o seu livro existe, para quem ele é, qual é o propósito, quem você quer atingir com ele, coisa e tal. Eu preciso de todos os capítulos escritos, o título do capítulo, subtítulos do seu capítulo e um resumo de 10 linhas de cada um dos seus capítulos. Então, eu tô anotando, tipo, os itens, tá? Um resumo de 10 linhas de cada um dos capítulos. Eram 10 capítulos. E preciso do primeiro capítulo inteiro escrito. Até segunda. Você consegue? O que você acha que eu falei? É claro que eu consigo. E aquilo virou uma faca nas minhas costas. Então, o que eu quero dizer? Tipo, não dava pra eu olhar pra trás. Eu tinha que só olhar pra frente, porque senão eu não ia conseguir. Então, aquilo criou uma pressão tão grande em mim que eu fiquei até 2 horas da manhã escrevendo na quinta. Na sexta, eu fiz minhas coisas de trabalho, cuidei das crianças e fui escrever de tarde pra noite, de madrugada. Sábado, eu fiquei escrevendo. Falei, Lua, deixa eu ficar escrevendo. Fui lá ficava escrevendo, tipo, na cama, assim, ó. Fiquei escrevendo. E no domingo eu entreguei. Eu entreguei todos os capítulos, todos os subcapítulos, um resumo de 10 linhas e o primeiro capítulo inteiro escrito. No domingo. E aquilo pra mim me mostrou, foi pra mim assim, viu como você consegue? Viu como você conseguia? Viu como você podia ter escrito esse livro há 2 anos? Viu como o que te faltava era pressão, era prazo? E eu escrevi aquele livro, bem dizer, em 3 meses. Sabe? 3 meses full, assim, porque no final das contas foram 6 meses. Mas teve muitos períodos ali que eu tive que fazer lançamento e tal, que eu não dei o foco no livro. Então, se eu vou pegar as diárias, deve ter sido umas, sei lá, 50 dias inteiros, assim, tipo, 50 dias escrevendo mesmo. Mas aí eu ficava 6, 7 horas escrevendo durante o dia. E entreguei. Então, na minha cabeça eu podia ter escrito mais 1, mais 2 livros. Eu tenho ideia dos livros. Mas o que não existe? Pressão. E se não existe pressão, pra que eu vou fazer? Então, eu tenho que criar essa pressão. Se essa pressão não é criada por fora e eu quero realizar algo, quem tem que querer essa pressão sou eu. Faz sentido? Então, assim, ali eu tinha uma pressão externa. E aí virou uma pressão interna, que eu quis. Eu podia ter falado, não, não dá, e ter deixado pra lá. Mas eu quis essa pressão, porque eu sabia que aquilo ia me impulsionar. E eu busquei os recursos necessários. Cara, eu ficava lendo artigo de noite, eu ficava lendo como escrever capítulo de livro. Aí eu fiquei vendo. Eu li umas 10 pesquisas nesses 3 dias. Umas 10 pesquisas do Harvard Business Review. E eles também têm um centro de research de Harvard que tinha várias pesquisas sobre os jovens. Tinha umas pesquisas gigantes, assim, anuais e tal. E eu analisando tudo e tal. E aí eu olhei e falei, caraca, olha como a gente pode. Olha como a gente, tipo, tem capacidade de fazer coisa. Aquilo foi muito importante pra mim. Porque aí na minha cabeça foi, tudo que eu quiser fazer, eu consigo fazer. Eu só não sei como ainda. Porque eu descobri como, eu descobri um caminho pra escrever aquele livro, que eu tava demorando 2 anos, então não é que eu não era capaz, eu só não sabia como. Eu só não tinha a pressão necessária pra fazer.
Então, querer a pressão é você criar a pressão certa na tua cabeça para que você descubra coisas que você acha que não é capaz de fazer. Para que você realize coisas que você tá pondo um prazo muito longo porque você não tem confiança em você. Para que você deixe a genialidade aflorar. A genialidade não mora quando você tem tempo para fazer as coisas. Um exemplo, Thomas Edison. Thomas Edison, que inventou a luz elétrica, né? Na época, era só aquelas luzes de, tipo, lampião ou fogo. Tinha um outro tipo de luz, tá? Não tinha eletricidade que nem a gente tem hoje, da lâmpada. E aí, o Thomas Edison, ele tava longe de conseguir chegar na luz. Mas ele deu uma entrevista para um jornal falando: em 5 anos, Nova York será iluminada por postes com luz elétrica. Tipo assim, eu vou fazer isso. E aí, os caras que estavam fazendo a pesquisa com ele, que estavam, tipo, desenvolvendo com ele, falaram: você tá maluco? A gente não tá nem perto de conseguir isso. Aí ele falou: mas agora a gente tá. Porque agora a gente vai ter que conseguir, e agora eu chamei a atenção necessária para que investissem na gente. E aí, eles conseguiram investimento, funding, e aí eles conseguiram fazer, e fizeram. Então, assim, se não existe pressão, você nem busca a genialidade. Tipo, todo mundo tem que sentir que aquilo tem que acontecer. E essa é a mágica que eu vejo de sprints. Que nem lançamento, é mágico. Todo mundo vai pro seu limite. E é cansativo pra cacete. Só que é muito mágico você enxergar que você é capaz de coisas que você nem achou que era. É muito louco você ver que você consegue entregar uma parada que você se daria 7 dias pra entregar em um dia. É muito louco ver que você consegue realizar algo que você demoraria mó tempo em, tipo, 1/10 do tempo. Sabe? Então, você tem que querer. Você tem que criar a pressão certa. E você tem que saber que todo sprint, todo tiro, ele tem um motivo, ele tem uma meta e ele termina. Então, isso não é desculpa pra você ficar maluco no teu trabalho. Mas pensa, o tiro de 100 metros. Eu estou dando um tiro para completar 100 metros. E quando eu finalizar os 100 metros, eu vou medir o tempo que eu demorei pra chegar e eu vou parar. Então, qual é o seu tiro de 100 metros? O que a gente implementou no Sparks, toda semana tem o tiro, tem o sprint. Então, toda segunda-feira tem o sprint. Todo mundo lá coloca, o meu sprint é fazer isso, isso, isso. Ao final dessa semana eu tenho que realizar isso. Tá bom? Aí na sexta-feira, o que você fez do sprint? Tem que dar o feedback, as pessoas têm que falar. Consegui fazer isso e isso. Esse eu não consegui. Então tá bom, ele vai entrar no sprint da semana que vem, você vai deixar pra lá, você vai pôr uma pressão pra conseguir finalizar, o que você vai fazer? E chega às vezes na sexta, os conteúdos que faltaram gravar, eu vou gravar hoje, a pessoa vai lá e faz. Ela faria menos, mas tem que existir uma pressão. Então, se não tem essa pressão externa, crie essa pressão. E se tem a pressão externa, então assuma essa pressão. Porque tem vezes que tem uma puta pressão fora de você. Às vezes tem gente que tem filho pra alimentar, tem casa, tem conta pra pagar e fica, tipo, como se a vida tivesse tudo bem. Fica saindo, fica, tipo, descansando ao invés de trabalhar depois do trabalho. Fica de boa, como se tudo estivesse bem. Eu não entendo. Você precisa dessa ambição, mas você tem que saber onde você quer chegar. Onde você acha que você consegue chegar? Quando eu queria fazer minha pós, era com 2 filhos pequenos, filhão, eu colocava eles pra dormir 9 horas da noite e estudava até meia-noite. Porque eu queria aquela merda. Eu não ia me formar se eu não conseguisse estudar às 3 horas por noite, porque eu não ia estudar de dia. Não dava. Mas eu quis aquilo. E sim, você tem que ter tempo pra descansar, mas todo tempo pra descansar depende de onde você quer chegar. Você pode querer a vida mais calma, mas se você quiser conquistar coisas maiores, você vai ter que se fuder durante um tempo. Você tem que saber o porquê você tá se fudendo, sabe? Assim, tipo, por que eu tô me ferrando, por quanto tempo, para o quê? Porque tem gente que também fica tão esfomeado por isso que perde tudo no caminho. Perde a saúde, perde os amigos, perde a família e não sabe nem onde quer chegar. Mas se você tem uma clareza do caminho, você vai ter que sacrificar coisa. Porque enquanto você não sacrifica essas coisas, tipo assim, você não sacrifica o seu tempo livre, você tá sacrificando um futuro. Tipo assim, é a vida. Mas, tipo, põe pressão na sua vida. Qual que é a pressão? O que você tem que fazer? Sabendo que a pressão tem um motivo, você tem que medir se você chegou ou não chegou, você tem que ter um crivo e ela termina. E depois começa outra. É o tiro de 100 metros. Pô, não dá nem pra jogar o meu microfone. Mas, cara, esse episódio, se você realmente, assim, escutar, assimilar, abrir teu coração,
talvez ele seja um puta divisor de água na tua vida, sabia? Se você tentar aplicar isso, aplica esse conceito dos sprints, esse conceito do tiro, esse conceito de criar a pressão necessária para realizar as coisas. Cria isso na sua vida. Você vai ver o quanto você se subestima. Você acha que você é capaz de muito menos do que você é. E por isso, talvez, que você tenha sonhos tão pequenos pra você, sabe? Então, espero que te ajude, espero que abra a sua cabeça, que te incomode. Eu espero que esse episódio te incomode. Eu espero que você sinta um pouco de raiva nesse episódio. Eu espero que você fique inconformado, mas eu espero que você tente. Tipo, que você teste, que você veja o que é criar um sprint e você lembre de mim falando, viu? Viu como você consegue? Viu como você achou que você era menos do que você é? Porque aí você vai ver o resultado que você consegue criar na sua vida. Enfim, se você gostou, compartilha com outras pessoas. Vamos ajudar mais gente a criar essa pressão necessária para mudar a vida. Obrigada por estar até aqui. Se você quiser, todos os links importantes estão aqui embaixo dos cursos, que é o Creators, os Socials. São os nossos cursos de criação de conteúdo para empreendedores que querem fazer o seu conteúdo, ter uma estratégia melhor. A gente também tem para empresários e empresárias que já faturam mais e que já querem escalar o seu negócio. Então, ter o nosso direcionamento do nosso grupo para escalar o negócio, aí é o Sparks, que é a mentoria empresarial. O link também está aqui embaixo. E a gente também tem, enfim, tem o link do meu livro, das outras redes sociais, então fique livre para participar de tudo que você quiser. Tem Instagram, tem o TikTok, tem o YouTube, todos têm conteúdos diferentes e o foco é sempre te ajudar a chegar mais rápido onde você quer chegar, sendo uma pessoa melhor e um profissional melhor. Beijo no teu coração e até o próximo episódio. Beijo!